Pronto. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos retomar nossa teoria geral das obrigações, nesses momentos e dias que não são os mais agradáveis, nem os melhores, mas eu estava dizendo para vocês que a ideia da gente estar aqui junto, pelo menos, é que a gente convive, mantém uma certa rotina, então tem uma sensação de normalidade. Hoje, como o Marcelo Cairala não pôde estar aqui, porque o homem está combalido de cansaço, está aqui Rafael Monteiro, que daqui a pouco vai se apresentar, que será o meu assistente de aula hoje. O homem chegou correndo, coitado, porque ele não é muito pontual. É um bom menino, mas a pontualidade não é o forte dele. E eu estou aqui hoje também, já vou mostrar para vocês, com a minha gravata do cavalo de Troia. Sim, exatamente. Como o vírus sai de repente, atinge todo mundo, morre muita gente, mas os que sobrevivem são os fortes. Vamos agora, então, começar a nossa teoria geral das obrigações. O tema que nós estamos trabalhando agora é a obrigação complexa quanto ao sujeito. E na obrigação complexa quanto ao sujeito, nós temos três espécies. Obrigação divisível, que eu chamei de B1, já explicada em aula anterior. B2, obrigação indivisível, que é essa que eu estou explicando agora. E B3, obrigação solidária, que será o tema que eu vou entrar na sequência. Uma aluna sugeriu para mim que na hora que eu fosse escrever com a canetinha, eu usasse uma caneta de ponta grossa para ficar mais claro para vocês entenderem. Eu hoje não consegui comprar por conta dessa pandemia, mas eu vou mais tarde procurar caneta para melhorar a percepção do que eu escrevo. B2, então, obrigação indivisível. E o B2.2 é a obrigação indivisível com pluralidade de credores. E o que eu dizia na aula passada é que se João e José são credores do cavalo, no fundo, cada um tem direito a meio cavalo. Mas como é impossível exigir o cavalo fracionadamente, qualquer um dos dois exigirá o cavalo por inteiro. Mas também, como eu dizia na aula passada, há um grande problema, aliás, gravata contextualizada, não, e o cavalo que eu estou citando é o cavalo de Troia. Mas também nós temos um grande problema, que é a compreensão do seguinte: se um dos credores recebe o cavalo por inteiro, vimos também na aula passada que ele paga a outro credor meio cavalo em dinheiro. Rafael, para você não morrer de calor, liga o ar-condicionado aí e vamos embora. Meio cavalo em dinheiro. Então, eu trabalhava com os senhores na aula passada o problema de um credor receber o cavalo, fugir e não pagar ao outro meio cavalo em dinheiro. Qual é o mecanismo que a lei cria para evitar que um credor prejudique o outro na obrigação indivisível? É o artigo 260. O artigo 260 vai dizer o seguinte, agora com aquela voz, não aquela voz de sono, Rafa, aquela voz de alegria de estar 7h25 na aula do professor Simão. Faz a leitura do 260. Sempre uma alegria, professor. Se a pluralidade... Ele está um pouco engasgado. Se a pluralidade de credores poderá cada um desses exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente, a um dando essa caução de ratificação dos outros credores. Ou seja, de duas uma, ou todos conjuntamente, porque daí não há risco de sumir o objeto, ou, se não for a todos conjuntamente, um credor pode receber sozinho, desde que o devedor exija dele a chamada caução de ratificação. O que é uma caução? Uma caução é uma garantia. E por que a caução é chamada de caução de ratificação? Porque é uma garantia que confirma o pagamento. Então vamos ao caso concreto. Simão e Rafael são credores do cavalo. Bruna é devedora do cavalo. Bruna vai, entrega o cavalo a Simão e Rafael. Cumpriu a obrigação porque entregou os dois conjuntamente. Bruna quer entregar o cavalo só a Simão, porque Rafael, fugindo do coronavírus, está morando no interior da Amazônia, sem convívio humano. Para Bruna entregar o cavalo a Simão, ela vai exigir de Simão uma garantia. A caução, Rafa, é uma garantia em bens, em coisas. É diferente da fiança, que é uma garantia pessoal.
eu dou em garantia ou em caução um bem móvel. Então, eu posso dar um crédito, eu posso dar um objeto, um relógio, eu posso dar uma barra de ouro, não importa. E por que a lei cria esse mecanismo de eu pagar a um dos credores exigindo a garantia? Agora, reparem aos senhores, eu posso ter 3 consequências quando eu pago a um dos credores, só um. A primeira consequência é esse credor que recebeu, o Simão, ligar para o Rafael e falar: Rafael, estou depositando na sua conta meio cavalo em dinheiro. E se eu fizer isso, a Bruna, que me deu uma caução, recebe a caução de volta, porque eu paguei a Rafael meio cavalo em dinheiro. A caução está dada, mas é restituída ao devedor. Segunda hipótese é o Rafael falar: Simão, cadê o cavalo? Bom, cadê o cavalo? O cavalo sumiu, o cavalo não está mais aí. O devedor pega, que é a Bruna, a caução que eu dei para ela, eu, Simão, e dá para o Rafael. E o Rafael executa a caução. Não é que o Rafael fica dono da caução. A caução serve como garantia numa cobrança. Então, se for uma barra de ouro, você propõe uma ação, executa a caução que eu dei para a Bruna e recebe o seu meio cavalo. Agora, nós temos, então, portanto, ou Simão paga a Rafael e a obrigação se extingue, eu devolvo a caução para a Bruna. Que o devedor me deu a caução, o credor deu a caução, o credor recebe a caução de volta. Ou a caução vai ser executada pelo cocredor, porque afinal o credor não pagou o outro. Essa é a segunda hipótese. Agora, a terceira hipótese, e essa é interessante, é a Bruna fala: Simão, quero lhe entregar o cavalo, que é meu e do Rafa. E ela entrega o cavalo, que é meu e do Rafa, e não exige a caução. Ela entrega o cavalo e não exige a caução. Qual é o efeito prático dela entregar o cavalo e não exigir a caução? Que se eu sumir com o cavalo e não pagar meio cavalo ao Rafa, o Rafa pode cobrar da Bruna. Em outras palavras, o devedor não fica exonerado da obrigação se pagar a um dos credores sem exigir a garantia. Em outras palavras, o devedor continua obrigado aos cocredores pela parte destes no crédito. Em outras palavras, sem garantia, o devedor corre risco de ter que pagar 2 vezes. Portanto, vale aquele provérbio que eu vou dar mais para frente: quem paga mal, paga 2 vezes. Então, temos 3 situações. A primeira é pagar um cocredor, pegar a caução desse cocredor, mas o cocredor paga aos demais e devolve, e a caução lhe é restituída. A segunda hipótese é pagar a um dos cocredores, esse cocredor dá a caução, mas não paga os demais cocredores, e os cocredores executam essa caução que o credor que recebeu deu. E a terceira e última: o devedor paga, não exige a caução, o cocredor não paga a parte dos demais e o devedor continua obrigado pela parte dos demais. Nessa terceira e última hipótese, como o devedor pagou ao cocredor sem exigir a caução, quem paga mal, paga 2 vezes. Compreendido, Rafa? Perfeito. Compreendido, senhores, o artigo 260 do Código Civil? Dá um ok aí que o Rafa vai ler pela última vez o artigo na sua inteireza. Lê para mim, Rafa, o 260 novamente com calma, Rafa. Se a pluralidade, vamos lá. Pluralidade for dos credores, poderá cada um desses exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente ou a um, dando este a caução de ratificação dos outros credores. E a caução chama ratificação porque ela confirma que se eu, devedor, estou com uma caução de um dos credores, é porque eu paguei para esse credor. Se eu não tivesse pago para esse credor, eu não estaria com a caução. Muito bem. Dito isto, vamos agora acabar a obrigação indivisível, que tem mais uma regra, e essa regra é a regra do artigo 262 do Código Civil, que trata da chamada remissão ou perdão. Eu quero só fazer uma nota terminológica antes, que remissão, que é sinônimo de perdão, se grafa com 2 S's. Remissão, que é sinônimo de perdão, se grafa com 2 S's. Porque remissão com C cedilha é outra coisa. Então, eu vou explicar, Rafa, o que é remissão com 2 S's e o que é remissão com C cedilha. A remissão com 2 S's é o perdão. E o perdão no Brasil é um negócio jurídico bilateral. Bilateral por quê?
porque ele exige a concordância do perdoado. Bilateral, porque ele exige a concordância do perdoado. A remissão com C cedilha, por outro lado, ela tem a ver com o pagamento que libera o devedor. Então, quando a gente fala em remissão da hipoteca, é porque o devedor pagou e extinguiu a garantia. É o contrário do perdão, que o devedor não paga. Portanto, quem usar remissão com C cedilha para falar de perdão, não é um erro de grafia na língua portuguesa. Eu estou usando o instituto errado. Portanto, a remissão que cuidamos aqui é com 2 S. Uma última nota. Há também uma confusão do verbo. E como tem remissão com 2 S e remissão com C cedilha, nós também temos 2 verbos. O verbo remitir, que é o verbo perdoar, remitir, remissão com 2 S. E o verbo remir, que é esse pagamento que extingue a garantia. Então também cuidado. Remissão com 2 S, o verbo é remitir. Há muitos anos eu ouvi um programa na Rádio Jovem Pan, e dentro da pluralidade de credores, sim, eu não mudei ainda. Quando eu mudar, eu aviso. Aliás, Luca, essa é o último tema da pluralidade de credores, porque depois eu vou para a solidária. Eu ouvi uma dessas matérias na Jovem Pan, que um professor dava aula, e ele dizia assim, vou dar uma dica para vocês gravarem remissão e o verbo remitir. A palavra omissão também se grafa com 2 S, e o verbo é omitir. Logo, remissão, que é o perdão, que se grafa com 2 S, o verbo é remitir. Não usem, por favor, remir, porque estaria errado. E não grafem remissão com C cedilha. Então aqui nós temos um problema. É o 262. Rafael e Simão são credores do cavalo. Bruna é devedora do cavalo. Pluralidade de credores. Rafael, condoído com Bruna, nessa época de coronavírus, diz assim para Bruna, Bruna, eu perdoo a dívida. Você não me deve mais nada. Rafael, credor de meio cavalo, ó Schuldhaftung, perdoa a Bruna. Evidentemente que no momento que Rafael perdoa a Bruna, Bruna já não deve mais um cavalo, mas sim meio cavalo. E aqui nós temos um problema. Porque Bruna deve meio cavalo, só que ela não pode entregar para Simão meio cavalo. É impossível ela fracionar o cavalo pela metade, porque ele é indivisível. Então, nesse momento em que há perdão ou remissão parcial por Rafael, a pergunta que vocês têm que se fazer é, o que acontece? Bruna entrega a Simão, que não perdoou, o cavalo inteiro, e recebe de Simão em dinheiro meio cavalo, que era a parte de Rafael que foi perdoada, ou Bruna entrega a Simão o dinheiro correspondente a meio cavalo. E, portanto, se o cavalo valia 1.000, Rafael perdoou o meio cavalo, Bruna entrega a Simão apenas 500. Digam aí, por favor. Letra A, a Bruna entrega o cavalo inteiro e recebe meio cavalo em dinheiro, ou letra B, Bruna entrega em dinheiro o valor de meio cavalo. O que vocês me dizem aí? Se Bruna paga cavalo ou se Bruna paga dinheiro? Letra A ou letra B? Chutem aí, vamos ver. Letra A. Letra B. Letra A. A maioria está com A. O João está com o B. Alguém mais quer dar palpite? E você, Rafael? Vamos ver se você foi um bom aluno de obrigações. Bruna agora me deve meio cavalo, porque Rafael perdoou o cavalo. Bruna entrega o cavalo inteiro e eu devolvo em dinheiro, letra A metade, ou Bruna entrega dinheiro e não cavalo? O que Bruna deve, Rafael? Cavalo ou dinheiro? Cavalo. O que está no vínculo obrigacional? Cavalo ou dinheiro? Cavalo. Quem deve cavalo pode entregar dinheiro? Não, porque o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa, ainda que mais valiosa. Logo, Bruna entrega cavalo a Simão e Simão devolve a Bruna metade do cavalo que foi perdoado em dinheiro. Eu não posso trocar prestação. Não posso mudar o objeto do vínculo obrigacional. Dá uma lida, por favor, para mim, no artigo 262 do Código Civil. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas esses só poderão exigir descontada a quota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Então, Bruna chega com o cavalo para Simão, Simão recebe o cavalo e dá a Bruna meio cavalo em dinheiro. Outro dia me perguntaram, mas a Bruna pode dizer, não pago até que você me dê meio cavalo em dinheiro? Isso não é lógico.
Porque a Bruna tem que me pagar para ter o crédito de meio cavalo. Se ela não me pagar nada, por que eu pagaria meio cavalo em dinheiro? Seria uma coisa estranhíssima. Ela chega para mim e diz assim, Simão, você me dá R$ 500, que é a cota que o Rafael me perdoou, e depois eu te entrego o cavalo. Vou dizer, mas eu não recebi cavalo para ser devedor de R$ 500 da cota que o Rafael perdoou. Hoje eu tenho 0 no meu patrimônio. Quando entrar o cavalo, eu posso ser devedor de meio cavalo para a Bruna em dinheiro. Fechado isso? 262 do Código Civil, artigo 262. E com isso, meus caros, B1, obrigação divisível, acabada. B2, obrigação indivisível, também acabada. Vamos agora para o B3, que é a obrigação solidária. B3, que é a obrigação solidária. Olha, esse esquema de um aluno perguntar, os outros responderem no chat, eu acho maravilhoso, que isso na sala de aula precisaria ter um burburinho. Qual é o artigo? Qual é o artigo? Normalmente eu ouço na sala de aula alguém perdeu o artigo. Então aqui aproveitem e vão ajudando os colegas, dando as informações quando alguma coisa falhar. Bom, Rafael, vamos definir obrigação solidária. A definição de obrigação solidária, aliás, anotem os artigos, por favor. A obrigação solidária está nos artigos 264 a 285. 264 a 285. Então vamos lá, Rafael. Leia o artigo 264, que é o primeiro e que define solidariedade. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Perfeito. Então, anotem o seguinte aí. A obrigação é solidária quando tem mais de um devedor, obrigado à dívida toda. Agora põe entre parênteses. Solidariedade passiva. Ou mais de um credor com direito à dívida toda. Solidariedade ativa. E eu vou dar um nome, Rafa, para os alunos saberem, se estiverem lendo os livros, que eu posso ter solidariedade ativa e passiva na mesma obrigação. Ou seja, simultaneidade de solidariedades. E daí, evidentemente, que eu não vou ter uma regra para isso, que eu vou aplicar todas as regras da passiva e todas as regras da ativa. Mas ela recebe um nome na doutrina, que é a chamada solidariedade mista. É questão de nome, anotem o nome e saibam que se ela for mista, eu aplico todas as regras da ativa e todas as regras da passiva. Exigirá de mim agora, para explicar a solidariedade, que ela tem duas relações. Uma relação interna e uma relação externa. Na relação interna, anotem aí, na ativa é aquela que se dá entre os cocredores. E na passiva é aquela que se dá entre os codevedores. Eu vou desenhar só a passiva aqui. O que vale para passiva, vale para ativa. Então, reparem aqui. Nós temos 5 credores. 5 devedores. E um credor. Rafael, você repara que tem 5 traços no desenho, certo? Se tem 5 traços no desenho, eu tenho 5 relações autônomas. Isso não é solidariedade, é uma obrigação divisível. Para que ela se transforme em solidária no meu desenho, as partes combinaram ou a lei exigiu. Não. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar um feixe que estrangula as 5 relações. Mas reparem que no meu desenho, senhores, as relações prosseguem 5 e não uma. E reparem que existe uma relação entre os codevedores A, B, C e D, que está nesse quadrado, nesse cartucho, e uma relação deles para com o credor. São 2 relações. Por isso que eu disse, a interna na ativa se dá entre os credores. A interna na passiva se dá entre os devedores. Agora anotem aí. A relação externa se dá. Anotem aí. A relação externa se dá na ativa entre os credores e o devedor. Os credores e o devedor. E na passiva, entre os devedores e o credor. Portanto, Rafa, nós temos uma relação interna e uma relação
externa. Olha como isso ajuda a entender. Duas questões. Depois você vai ler para mim o 266, é o último das regras gerais, né? Daqui a pouco você vai ler. Mas olha como isso ajuda a entender uma coisa. Olha aqui, Rafael, o desenho. Eu tenho vários credores, vários devedores e um credor. Vários devedores e um credor. Quando um devedor paga, vamos pôr que a dívida seja de 100, só para facilitar a vida dos senhores. Quando um devedor paga ao credor 100, o que acontece? A relação externa acaba. E quando acaba a relação externa, porque o credor recebeu, há uma relação apenas interna entre os codevedores. E reparem que o vínculo de solidariedade não está desenhado na relação interna, mas na relação externa. Sabe o que significa isso, Rafa? Que se A paga R$100 ao credor, A, na solidariedade, não devia 100, respondia por 100, mas devia apenas 20. E se A devia apenas 20, ele pagou mais do que ele devia. Ele respondia por 100, mas pagou mais do que devia. Então ele pode ter regresso contra B cobrando 20, C cobrando 20, D cobrando 20 e E cobrando 20. Mas, Simão, ele não pode cobrar 80 de B? Não. Nem de C? Não. Nem de D? Não. Nem de E? Também não. E por quê? Direito de regresso em ações autônomas. Porque o regresso, Rafael, entre os co-devedores, é pautado na relação interna sem solidariedade. A solidariedade estava na relação externa e não na interna. A solidariedade se extingue quando um devedor paga tudo ao credor. Acabou. Entre os codevedores não há solidariedade. É por isso que o artigo 266, provando que eu estou diante não de uma única relação. Reparem um desenho que os senhores não façam no caderno, porque ele estaria errado. Reparem isso. Se eu desenhasse isto aqui para os senhores, eu teria uma relação única, com 5 devedores. Isso não está certo. O desenho da solidariedade é esse que eu fiz agora há pouco. 5 devedores, um credor e as relações jurídicas presas por um feixe. A autonomia das relações jurídicas é tão evidente, apesar de elas estarem presas pela solidariedade, que o artigo 266 vai mostrar essa autonomia. Vamos lá, Rafa, o que diz o 266? A obrigação solidária pode ser pura e simples, para um dos cocredores ou codevedores, e condicional ou a prazo, ou pagável em um lugar diferente para o outro. Eu posso dizer, Rafa, João, José, Maria, Antônia e Pedro devem R$1.000. Só que João tem como prazo de pagamento dia 15 de maio e Maria, 17 de outubro. A prova de que as relações não são iguais é que eu posso mudar. Ou Maria paga em São Paulo e João paga no Rio de Janeiro. São lugares distintos ou prazos distintos. Por que isso é possível? Porque as obrigações não são uma. Esse desenho aqui de cima, os senhores não copiem, que daria ideia de unicidade de vínculos, porque eu tenho uma pluralidade. São vários vínculos presos por esse desenho, que é a solidariedade. Para a aula que vem, eu vou comprar canetinha mais grossa e vai ficar melhor para vocês enxergarem. Dito isto, eu tenho que lançar no caderno a terceira regra de ouro do curso de obrigações. Terceira. A primeira é a questão da culpa. Sem culpa não há perdas e danos. Foi objeto da minha aula presencial aqui na faculdade. A segunda é que favor debitores. A lei facilita o cumprimento da prestação pelo devedor porque ela quer otimizar as chances de o credor receber. E a terceira e última regra de ouro vem agora, que é a do artigo 265. Rafael, pode anotar aí. Regra de ouro número 3 das obrigações. Regra de ouro número 3.
Leia aí, por favor. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Portanto, meus amigos, vale o que eu lhes disse na aula passada. Não há solidariedade sem previsão legal ou sem ajuste contratual. Por isso que, em regra, no Brasil, se 2 pessoas devem R$1.000, cada uma responde só por 500, porque a obrigação é divisível. Agora, se avançada a solidariedade passiva, prevalece, então, a possibilidade do credor cobrar tudo de apenas um dos devedores. Dito isto, eu não poderia esgotar os exemplos que o Código Civil traz de solidariedade, eu não poderia esgotar esses exemplos. O acordo tem que ser somente entre os credores e devedores, ou todas as partes têm que saber? Ramsés, por óbvio que para o acordo vincular pessoas, as pessoas têm que estar partícipes desse acordo, juntos nesse acordo. Ou seja, para que eu assuma uma obrigação como solidária, para mim, eu não preciso do Rafa, mas do Rafa precisa de mim, em suma. Se o devedor quiser que Simão e Rafa devam solidariamente, os dois têm que assinar. Senão não pode Simão assinar e Rafa dever solidariamente. Portanto, todos estão juntos. Eu ia agora dizendo a vocês que o código traz muitos exemplos de solidariedade, mas muitos. Se lançarem, abrir o código aí do planalto.gov.br e lançarem aí o query solidário, solidariedade, solidária, solidariamente, os adjetivos, substantivo e o advérbio solidariamente, vocês vão achar muitos casos. Eu lá no meu site, professorsimão.com.br, pedi uma vez há muitos anos para um aluno compilar todas as hipóteses legais de solidariedade. Então são muitas delas estão no livro de empresa, e para quem quiser depois aí no meu site, escreva aí alguém, professorsimão.com.br, deixa aí no chat, anotado no meu site. Agora, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos, poucos, de solidariedade por lei. Exatamente, Guilherme, obrigado. Que são exemplos que eu escolhi, Rafa. Não são... Por que esses? Porque eu escolhi alguns só para os alunos saberem. E normalmente, bom, já que nós estamos em pandemia, e aliás hoje o tempo é chuvoso, né? Portanto, um tempo feio aqui na capital do estado de São Paulo, a faculdade está encoberta por uma névoa e uma chuva fina que ajuda a colaborar com o bom humor da pandemia. Mas eu dizia, por que eu dava esses exemplos? Porque eram os exemplos que normalmente eu cobrava na prova. Então eu falava, anotem esses. Então, anotem esses, quem sabe eu cobro na prova, se prova houver um dia. Primeiro exemplo de solidariedade passiva. Artigo 585 do Código Civil. 585 do Código Civil. É a solidariedade entre os comodatários. Meu artigo 585 do Código Civil, Rafael, por favor. Se 2 ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para o comodante. Resposta, portanto, é que se Rafa e Simão pegam emprestada a casa de praia da Bruna e a casa sofre um dano, não importa qual dos dois causou, os dois respondem solidariamente. O segundo artigo tem a ver com casamento, Rafa. Leia para a gente o artigo 1644. Esse artigo é interessante porque ele trata de dívidas entre cônjuges. Reparem que o problema agora é que um dos cônjuges assumiu uma dívida, só ele, não o outro, mas essa dívida beneficia a família. Então leia o 1644, por favor, Rafael. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Vê o artigo antecedente, que é o 643. Obrigam solidariamente ambos os cônjuges, quer dizer, Rafael, se o regime for de comunhão no total, comunhão parcial ou separação, não importa o regime. Ambos respondem por essas dívidas. Então, diga para mim, por favor, qual é o número, a redação do artigo 643. Podem os cônjuges, independente de autorização um do outro, comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica
obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Ou seja, as dívidas de economia doméstica, alimentação, saúde, educação dos filhos, do dia a dia, são dívidas que são dos dois solidariamente, ainda que um só tenha assumido, ainda que um só tenha pago. Essa é a dicção do artigo 1644, lido conjuntamente com 1643. O terceiro exemplo de solidariedade está no ato ilícito. É o artigo 942, não 242, parágrafo único. 942, parágrafo único. Esse dispositivo vai tratar, Rafael, de pessoas que respondem por dano alheio ou pessoas que praticam dano conjuntamente. Mas vamos pensar, para evitar o dano alheio, que é o 932, que é a matéria do semestre que vem, vamos pensar o seguinte. Numa crise de raiva, Rafael e Simão resolvem quebrar o carro do nosso vizinho, porque nós não gostamos do vizinho. Então eu dou uma tijolada, você dá uma martelada e estraga o carro. Os dois praticaram conjuntamente o ilícito. Logo, os dois respondem solidariamente pela indenização. É por isso que as indenizações, os danos causados por mais de uma pessoa, são de responsabilidade de todos os causadores. De que maneira? Solidária. Só para te dar uma ideia. Eu não posso dizer, mas eu dei uma martelada no carro e quebrei o vidro. E o Rafa, com a tijolada, quebrou mais o carro. Nós dois dividimos, nós dois respondemos, esqueçam de dividir, solidariamente por todos os danos que nós causamos ao carro. O ilícito como um todo. Leia, por favor, então, a nossa redação do 942 e depois o parágrafo único. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Exatamente isso. Portanto, o patrimônio do agressor responde pelos danos que ele causou, que é o caput, e se houver dano causado conjuntamente, todos respondem solidariamente. Vamos agora para a gestão de negócios, que também há uma hipótese de responsabilidade solidária. E essa hipótese está no artigo 867, parágrafo único. Ativar o som. Voltou o som? Voltou. Então vamos lá. Eu e o Rafa vamos quebrar o muro do quebrar o vidro da casa do vizinho, invadir a casa para quê? Para apagar o fogo antes que o fogo queime a casa toda. Essa é a ideia da gestão de negócios. Então, Rafa, leia agora para a gente o artigo 867 caput e o parágrafo. Se o gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda que seja a pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono do negócio contra ela possa caber. Parágrafo único. Havendo mais de um gestor, solidária será a sua responsabilidade. Portanto, se eu e o Rafa quebrarmos o vidro do vizinho e formos lá para apagar o fogo, só que o Rafa é um descuidado e vai apagar fogo com álcool e a casa incendeia inteira, eu, Simão, respondo solidariamente com o Rafael. 867, parágrafo único. E o próximo caso de solidariedade não está no Código Civil, Rafa. Não está no Código Civil. É um caso que está na lei de locação. A lei de locação do imóvel urbano, é a lei 8245/91. 8245/91. Ela trata da locação de imóvel urbano. Essa lei prevê que se houver no seu artigo 2º, em um mesmo contrato, mais de um locatário, então imaginemos, Rafael, que você chega a falar assim, Simão, diante da pandemia, vamos tomar uma seguinte decisão.
vamos alugar uma casa no interior, remota, vamos ficar isolado no interior, só gravando aulas para o nosso YouTube. O que acontece então? Eu falo assim, vamos assinar o contrato, os dois como locatários. Nós dois somos colocatários. Não há o pagamento do aluguel, supondo que seja de R$500 por mês. Nessa hipótese, mesmo que o contrato não diga, porque quem diz é a lei, Simão e Rafa são codevedores solidários do aluguel, por força do artigo 2º da lei 8245/91, cujo teor, já está aí, doutor Rafael, para o senhor fazer a leitura? O artigo? Segundo. Sim. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem se os locatários ou sublocatários. Ou seja, o que diz a lei é que se houver mais de um locatário, todos são solidários. Só que ela diz também que se houver mais de um locador, certo? Releu o artigo 2º sem o parágrafo para a gente deixar isso claro aí para vocês. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. Então anotem aí que um exemplo de solidariedade ativa está no artigo 3º. Supondo que eu e minhas irmãs somos proprietários de uma casa. O Rafael aluga essa casa. 4 locadores e um locatário. 4 proprietários e um locatário, inquilino. Nessa hipótese, pelo artigo 2º da 8245/91, nós teremos um devedor que pode pagar a qualquer um dos credores solidários, porque eles são solidários por lei. Ah, Simão, isso quer dizer que se o Rafael pagar a você, ele está exonerado? Nós vamos ver na ativa. É isso mesmo. Pode pagar qualquer um dos credores. Ah, mas Simão, não tem um risco do Rafael pagar para você o aluguel e você fugir com o dinheiro e entregar para suas irmãs? Esse é o risco da solidariedade ativa. Eu vou mostrar daqui a pouco. Vantagens e desvantagens. Mas, por lei, o Rafael pode pagar somente a um dos locadores, dos proprietários. Já aconteceu na advocacia para mim, de perguntarem, Rafael, irmãos que desconfiam de irmãos, a gente não pode colocar no contrato que o inquilino paga 1/4 do aluguel para cada proprietário, na sua própria conta? Então põe lá 4 contas bancárias. E, portanto, R$1.000, o locatário paga 250 para cada um. Bom, a norma do artigo 2º da lei do inquilinato não é norma de ordem pública. Então, se a gente combinar que a obrigação é divisível e o Rafael tiver isso no contrato, eu afasto a solidariedade da lei. E posso ter, sim, obrigação divisível. Assim como eu e o Rafael vamos alugar aquela casa no interior para fugir da pandemia. Eu falo assim, olha, eu não concordo em ser devedor solidário com o Rafael. E o credor, que é o dono da casa, fala, tudo bem, Simão, vamos criar uma obrigação divisível. Eu posso não ser devedor solidário, apesar da lei, se o contrato afastar a ideia da lei. A norma não é de ordem pública, ela é supletiva. Ela não é cogente, ela é dispositiva. Fechado isso, Rafa? Então tá bom. Se isso está fechado, todos entenderam até agora as regras gerais da solidariedade, artigos 264, 265 e 266, todos entenderam? Deem ok aí e vamos ver se tem alguma dúvida, que se não tiver dúvida alguma, eu vou fazer aquela pausa, que é a pausa da gravação, para que o vídeo não fique muito grande e a gente coloque depois no YouTube, e depois eu regresso no segundo seguinte. Você não entendeu a relação interna, Gabriela? Eu te explico. Todas as solidariedades legais são dispositivas? Puta, que pergunta difícil, cara. É que se eu pensar num ato ilícito, não dá para o contrato afastar essa ilicitude sem combinar com a vítima, né? Vamos dizer que eu e o Rafa causemos um dano a um carro do nosso vizinho que nós temos ódio. Como é que eu afastaria essa solidariedade por contrato? Bruna, eu diria assim, a gente podia combinar, Bruna, eu, você e o Rafa, tá? Se Simão e Rafa causarem um dia danos ao carro da Bruna, eles não respondem solidariamente. É que isso vira praticamente uma ideia de manual, não é uma coisa real. Mas nas solidariedades contratuais, como por exemplo a dos cônjuges, eu posso chegar lá e falar no açougue,
vim comprar carne para a família. Só que a minha mulher não é devedora solidária dessa carne. E o açougueiro fala, tudo bem, concordo. Então, realmente, Matheus, é o Matheus que fez a pergunta? Eu já vou explicar a relação interna e a relação externa de novo. A responsabilidade civil é 942. Eu falei agora há pouco, Bruna. Realmente afastar no ato ilícito acho complicado. Mas as relações contratuais, isso é plenamente afastável. Eu vou explicar de novo a relação interna e externa. Já leio isso que você escreveu aí, Rafa. Se eu tenho 5 devedores e um credor, existe uma relação interna entre os devedores e uma relação externa que une os devedores ao credor. Quando o devedor A paga ao credor 100, que é o que ele tem de crédito, a relação externa acaba. Se eu tivesse lousa, eu ia pagar essa parte do meio do desenho. Então faz de conta que isso aqui acabou. Por quê? O A pagou ao credor o que todos deviam. Se o A pagou ao credor o que todos deviam, a relação externa entre o credor e os devedores acaba. Sobra uma relação interna entre os devedores. Ou seja, a relação de A, B, C, D e E com o credor some. Agora fica uma relação entre A, B, C, D e E apenas. E o que eu dizia é que nessa relação interna entre A, B, C, D e E, não há solidariedade. Porque reparem que o vínculo de solidariedade é o que une os devedores ao credor. Aqui o juiz faz uma faltazinha. Quando o credor recebe, vamos riscar o credor, porque ele recebeu o 100, que era o crédito, A passa a ser credor de quem? De B, C, D e E. Então, A, que estava como credor, que estava como codevedor, a relação de A se extingue e ele passa a ser credor. Credor enquanto, meus amigos, A era devedor de 20, mas responsável por 100. Se A, que era devedor de 20, mas responsável por 100, pagou 100, A, descontando 20, que é o que ele devia, tem um crédito de 80. Mas como a relação externa acabou, A só pode cobrar de B, ou de C, ou de D, ou de E, o seu quinhão, que é de 20. Porque a solidariedade estava na relação externa e não na relação interna. Se vocês entenderam isso, o Pedro Henrique lança uma pergunta que é a seguinte. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Na diferença prática, essa pergunta sua é linda. Eu estou até emocionado. Vai até um beijinho do professor Simão. Entre solidariedade dos credores, que é chamada de ativa, e pluralidade de credores, que seria na obrigação indivisível. Ou solidariedade de devedores e pluralidade de devedores da indivisível. Pedro, eu vou fazer a pausa agora, deixa eu só te explicar uma coisa. Indivisibilidade e solidariedade, vamos pensar na passiva, podia ser ativa, mas só para ficar claro. Os institutos têm uma semelhança e muitas diferenças. Qual é a semelhança? Tanto na indivisibilidade quanto na solidariedade, Schuld, dívida, é menor. Haftung, responsabilidade, é maior. Então, tanto na obrigação indivisível quanto na obrigação solidária, eu devo uma parte, mas respondo pelo todo. Essa é a semelhança. Agora, quando eu explicar os artigos 267, 268 e seguintes do Código Civil, você perceberá, Pedro, que elas têm uma semelhança estrutural, mas importantes diferenças quanto às consequências. O que você não pode saber agora, porque isso será tema do nosso próximo bloco de 40 minutos, em que eu começo tratando da chamada solidariedade ativa. Vou interromper a gravação, fazer uma pausa de 1 minuto e voltamos para dar sequência à aula nesse dia chuvoso do dia 19 de março de 2020.